O tema que eu trago para hoje é cultura. Eu analisei dois pesquisas de dois autores, dois antropólogos, e no qual vou deixar na descrição do vídeo o link dos trabalhos. E a conclusão que eu tive foi o seguinte: para começar então, o que se entende por cultura? Então, analisando o artigo acadêmico de Cotter e Hesketh, de 1994, cultura são as ações e atitudes de um grupo humano. Por exemplo, analisando o estilo de vida de uma determinada pessoa que vive em um município do território brasileiro. Um ponto em comum da cultura das pessoas que convivem em nosso território é que temos o costume de residir em bairros, que são regiões dentro do território do município, e nesses bairros acabamos por criar hábitos de sobrevivência, como acordar cedo, ir para o trabalho e depois para a universidade, durante os 5 dias na semana. Nos sábados e domingos, em regra, não se vai à universidade nem ao trabalho, e o costume é que se possa utilizar desses 2 dias para romper com a rotina de estudos trabalhados na semana. Estes são os hábitos e costumes dos adultos que convivem nos centros urbanos atualmente. Pois bem, com esse estilo de vida urbano, o cidadão vai tendo suas experiências, sentimentos, perspectivas e comportamentos em suas diferentes convivências. Podemos ter diferentes comportamentos em nossas diferentes convivências sociais, seja na família, no trabalho, com amigos, vizinhos e até mesmo os haters. Alfred Kroeber acreditava que, ao se falar em cultura, estamos falando de algo que é orgânico, ou seja, produzido pelo organismo humano. A propriedade e qualidade da cultura orgânica está nas ações e nos produtos do comportamento de sociedade de homens. Apreender e reproduzir as ações e os produtos da sociedade orgânica é conhecido como um processo de enculturação. O processo de enculturação é um fato social que está relacionado com a apreensão do conhecimento histórico do território onde o indivíduo convive. Portanto, a cultura é, antes de tudo, uma massa de eventos coexistentes em um grupo organizado. No caso, no exemplo, os munícipes, os residentes de um município. Eric Wolff acredita que foi um erro pensar em uma cultura em cada sociedade, uma subcultura em cada segmento social. E esse erro prejudicou nossa capacidade de ver as coisas dinamicamente. Eric Wolff, ele acreditava que foi um erro colocar uma espécie de hierarquia das culturas. Não existe cultura, subcultura A, subcultura B, subcultura C. Cultura é uma coisa só. E está vinculada com um grupo coletivo, uma organização coletiva. Ok. O Cotter e o Hesketh afirmam que as distinções entre cultura e sociedade partem da hipótese de que estas seriam aspectos independentes, apesar de interdependentes da vida social. Ou seja, aqui o Cotter, o Hesketh, ele já tem bem essa diferença. Não há uma hierarquia dentro das culturas. A cultura é uma coisa só, porque os aspectos da cultura são interrelacionados. Os aspectos da cultura são independentes, entretanto, estão interrelacionados. O ponto é que quando se há perda entre o social e o cultural, há a possibilidade de produzir tensão e mudança
do sistema em si. Quando a tensão social entre culturas é porque algo não está funcionando, algo que está nos costumes ou normatizado não está conversando, não está interrelacionando com a praxis social, com a prática daqueles indivíduos que vivem naquela cultura. Isso é uma tensão. E por causa disso, a gente pode concluir também que a cultura é um produto histórico. Aí vem uma outra pergunta em mente. O que significa cultura da pobreza? Cultura, esse conceito, ele pode ser até ser entendido também como um certo de um estereótipo que denominado para culturas de baixa renda, de baixo poder socioeconômico, mas tem muitos significados para o termo cultura da pobreza. E o antropólogo Oscar Lewis afirma que ter consciência deste termo, do termo cultura da pobreza, é uma forma de reunir uma série de elementos característicos permanentes que poderiam ser descobertos nas populações que vivem nas condições sociais, psicológicas e econômicas da marginalidade. Tal antropólogo diferencia cultura e subcultura, no qual já falamos aqui, no qual, para alguns cientistas, a subcultura está dentro da cultura. Pensamento este criticado por Oscar Lewis, no qual acredita que a cultura está relacionada às ações e comportamentos de um grupo coletivo. Logo, não existe hierarquia nas diferentes culturas existentes nos diversos modos de civilizações humanas, portanto, não existe uma subcultura. No entanto, o fenômeno da hierarquia da cultura começou com a Revolução Industrial e, consequentemente, o êxito rural. A partir deste contexto histórico e com as crises financeiras mundiais, foi se formando uma classe de cidadãos que não conseguia acompanhar o estilo de vida urbano e já não podia mais voltar para o estilo de vida rural. Com isso, houve um desenraizamento da vida rural para a vida urbana após a Revolução Industrial. Esse desenraizamento se junta à vida periférica. A cultura da pobreza seria, assim, uma reação contra esse estado de coisas. O objetivo da pesquisa de Oscar Lewis era provar que a pobreza como fonte de uma cultura autônoma. Por meio do trabalho do antropólogo é que se foi capaz de constatar diversos estilos de vida e perspectivas da convivência urbana, jamais imaginada no padrão europeu, de méritos individuais e exploratórios. Ficou constatado que há uma ideologia do pobre como superestrutura social que gera uma mentalidade passiva e aberta a toda sorte de paternalismo. Paternalismo este que faz parte de uma lógica institucional vigente, que é uma espécie de disposição segregacionista natural, de inevitável tendência marginalizante das instituições sociais. É necessário romper com essa ideologia da dependência que gera tantas violações culturais e individuais em nossa sociedade. Particularmente, me recordo de uma situação enquanto trabalhava em uma escola pública secundária, periférica e vulnerável. O contexto era de que os estudantes de ensino médio fundamental 2 não traziam ou não levavam material para as aulas, ou quando levavam, perdiam ou utilizavam material para brincar com os colegas da turma. Brincadeiras estas que geravam diversos conflitos entre eles e até agressões físicas depois das aulas. Na época, trabalhava como técnico administrativo da escola, que era o apoio escolar. Minhas funções eram organizar o almoxarifado, atender a comunidade escolar na secretaria, tirar algumas dúvidas dos professores sobre vida funcional
e acompanhar o período do intervalo dos estudantes, monitorando e orientando sobre condutas não compatíveis com o regimento escolar. Pois bem, no início do ano, as escolas do estado de São Paulo entregam um kit material para os matriculados. Entretanto, apesar de que cada estudante daquela unidade escolar tenha garantido seu kit escolar, após a entrega do material, começavam a aparecer cadernos esquecidos na sala de aula e as lixeiras todas cheias de papel de caderno amassados, resultado de uma longa guerra de bolinhas de papel durante as aulas. Era triste de ver o quanto os estudantes menosprezavam o material recebido gratuitamente. Os estudantes que tinham um comportamento como este não se importavam em levar material para a sala de aula e nem mochila escolar. Iam para a escola munidos de um smartphone e fone de ouvido. Quando o professor entrava na sala de aula, muitos não faziam questão de tirar os fones de ouvidos e alguns mais ousados até viravam a cadeira para não ver o professor e poder conversar com o colega. Quando acabava o material no almoxarifado da escola, o estudante dizia para os professores que não iria fazer nada mesmo, não ia participar das aulas porque este estava sem caderno. Depois dele arrancar as folhas e usar, amassar e jogar nos colegas, quando não tinha mais nada no almoxarifado, ele realmente virava na cara de pau e falava: "Não, professor, agora eu não vou fazer porque eu não tenho material", e ficava no celular e no fone de ouvido. Enfim, ocorrências escolares eram feitas e os responsáveis eram chamados. E afirmações do tipo: "Eu não sei o que fazer com meu filho ou com a minha filha", era comum de se escutar nessa comunidade escolar. Aqueles jovens dotados desse comportamento tinham uma crença, uma notória crença de dependência ao paternalismo inconsciente. Eram dependentes das coisas que sobravam dos conflitos políticos, incapazes de se igualarem para participar de debates nas assembleias legislativas e câmaras municipais, pareciam que eram felizes por fazer parte dessa cultura de pobreza, na qual a única coisa garantida era um cartão do Bolsa Família e, futuramente, para a vida adulta, o benefício de prestação continuada da Previdência Social. E, claro, ficar na informalidade trabalhista. Nessa escola que atuei, a transformação social era rara e a imposição de atingimento de metas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo só deixava mais e mais profissionais docentes e não docentes doentes ou com algum transtorno psíquico. Mudar essa cultura laboral nos espaços públicos escolares é uma necessidade. Esse foi o objetivo da leitura. Esse foi a análise da leitura dos artigos, que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por ter chegado até aqui e até a próxima.